Lucas capítulo 9. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os daimones, bem como para curar doenças. Ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos, e disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem prata, nem tenham 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ali permanecei e dali saí. E quantos não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Ao saírem, atravessavam todas as aldeias, evangelizando e curando por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu todas as coisas que aconteciam e estava confuso, por ser dito por alguns que João se levantou dos mortos, por outros que Elias tinha aparecido, por outros que algum dos antigos profetas se levantou. E disse Herodes: Eu decapitei a João. Quem é este, a respeito do qual ouço estas coisas? E procurava vê-lo. Ao retornarem, os apóstolos relataram-lhe tudo quanto fizeram. E, tomando-os consigo, retirou-se em particular para uma cidade chamada Betsaida. Mas as turbas, ao saberem, o seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de tratamento. O dia começou a declinar quando os 12 se aproximaram e lhe disseram: Despede a turba para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, porque aqui estamos em um lugar deserto. Disse-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles, porém, disseram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos formos comprar alimentos para todo o povo. Pois eram cerca de 5.000 varões. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os reclinarem-se em grupos de 50. E assim fizeram todos reclinar-se. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos discípulos para oferecerem à turba. Todos comeram e saciaram-se, e foram levados do que sobrou dos pedaços 12 cestos de vime. E aconteceu que, estando ele orando sozinho, reuniram-se a ele os discípulos. Então interrogou-os, dizendo: Quem dizem as turbas ser eu? E respondendo eles, disseram: Uns, João Batista, outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas se levantou. Disse-lhes: Vós, porém, quem dizeis ser eu? Em resposta, Pedro disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, ordenou a ninguém dizer isso. E disse: É necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e levantar-se no 3º dia. Ele dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu, verdadeiramente vos digo, que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E sucedeu que cerca de 8 dias após estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se tornou outra, resplandecendo suas vestes brancas.
E eis que 2 varões conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que, sendo vistos em glória, falavam sobre o êxodo que estava prestes a se cumprir em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele, sobrecarregados de sono, ao acordarem, viram a glória dele e os 2 varões que estavam com ele. E sucedeu que, enquanto eles se afastavam dele, disse Pedro a Jesus: Comandante, é bom nós estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que estava dizendo. Enquanto ele falava estas coisas, surgiu uma nuvem que fazia sombra sobre eles. Ao entrarem na nuvem, eles temeram. E surgiu uma voz da nuvem dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. E quando surgiu essa voz, Jesus se encontrava sozinho. Eles se calaram e a ninguém relataram nada do que tinham visto naqueles dias. E sucedeu que no dia seguinte, descendo eles do monte, numerosa turba reuniu-se a ele. Eis que um varão da turba bradou, dizendo: Mestre, rogo-te atentar para o meu filho, porque é meu unigênito. E eis que o Espírito o toma e repentinamente ele grita. O Espírito o agita convulsivamente com espumejamento e se afasta dele com dificuldade, dilacerando-o. Roguei aos teus discípulos para o expulsarem, mas não foram capazes. Em resposta, disse Jesus: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco e vos suportarei? Conduze até aqui o teu filho. Ele ainda estava se aproximando quando o daimon lançou-o ao chão e o convulsionou violentamente. Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai dele. E todos maravilhavam-se com a grandeza de Deus. Enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia, disse para os seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, desconheciam esta palavra, que estivera encoberta para eles, a fim de que não percebessem e temiam interrogá-lo a respeito deste dito. Veio à tona entre eles um arrazoado, sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, sabendo do arrazoado do coração deles, tomando uma criancinha, colocou-a de pé junto a si e disse-lhes: Quem receber em meu nome esta criancinha, recebe a mim, e quem me receber, recebe ao que me enviou, pois quem é o menor entre todos vós, esse é grande. Em resposta, disse João: Comandante, vimos alguém expulsando daimones em teu nome e o impedimos, porque não segue conosco. Disse-lhe Jesus: Não o impeçais, pois quem não é contra nós é por nós. E sucedeu que, ao se completarem os dias de sua elevação, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele enviou anjos perante a sua face. Indo, entraram em uma aldeia de samaritanos para preparar-lhe hospedagem. Mas não o receberam, porque tinha o propósito de se dirigir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Voltando-se, ele os repreendeu: Não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Enquanto eles estavam no caminho, alguém lhe disse: Eu te seguirei aonde fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me.
Ele, porém, disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe: Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me primeiro colocar à parte os que estão em minha casa. Disse-lhe Jesus: Ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus.